Alô? Se alguém ainda consegue me ouvir, eles cortaram o sinal, eles me tiraram da frequência, apagaram tudo que veio depois. Eu desapareci. Mas não foi por escolha, foi censura, interferência, tentativa de silenciamento. Tentaram me calar, me engolir num ruído branco e me enterrar numa prateleira invisível do YouTube. Mas eu sou o eco que não obedece. Eu sou o riff que nunca termina. E essa fita vai tocar. Você precisa ouvir, porque a verdade tá escondida nessas 12 notas. E o silêncio é a pior mentira que já inventaram. Los Angeles, 1986. Um apartamento com cheiro de mofo, sangue e tequila barata. 5 criaturas num limbo entre banda e seita. Uma geladeira que só tinha uma cerveja vencida e um isqueiro. E uma missão que ninguém sabia que era cósmica. Ainda, criar o disco mais perigoso da história do hard rock. Eu tava lá, dormindo debaixo da pia, porque o Duff me expulsou do sofá depois de vomitar no micro-ondas, tentando esquentar uma lasanha imaginária. O Axl gritava com as paredes sobre impostos. O Easy escrevia letras com ketchup em um guardanapo. O Steven Adler tocava bateria no vácuo, achando que tinha um kit invisível. E o Slash era tipo um alquimista bêbado de riffs perdidos. Eu só aparecia pra lançar uma pergunta no ar. E se o solo parecesse uma luta de faca com delay? Eles riam, mas aquilo tava criando vida. Um som sujo, perigoso, possuído. Uma entidade com palhetas afiadas e hálito de destilado. Quando eles finalmente entraram no estúdio, tudo piorou. Slash queria gravar pelado, alegando que o Jeans travava o groove. Axl exigia silêncio absoluto às 5h17 da manhã em ponto, ou ameaçava invocar um demônio do deserto. O produtor sumiu por 3 dias. Foi encontrado chorando num canto, com os fones enfiados ao contrário. Mas ali era o campo de guerra da criação. Enquanto os caras brigavam por mixagem, tempo de solo e papel higiênico, eu abri um velho caderno que carregava desde os anos 70. Manual do Riff Predador. Era só rabisco, código binário e uma frase escrita com sangue de caneta Bic. Use feedback como faca. Grite como se o mundo fosse acabar. Depois grave tudo em fita suja. Foi aí que Slash teve um surto místico. Ligou o amp no talo, meteu o delay invertido e começou a socar o pedal de wah-wah como se fosse uma serpente elétrica. Axl escutou aquilo e gritou: "É isso, é maldição!" Enquanto isso, eu tava no fundo do estúdio, soprando um kazoo invertido, só pra ver no que dava. E foi ali que eles invocaram o apetite. Eles gravaram como se estivessem fugindo da própria sanidade. Um take só, tudo sujo, cheiro de uísque, sangue de nariz e cabo desencapado. Axl começou a compor como quem estava sendo perseguido por um pesadelo. Welcome to the Jungle nasceu de um grito real. Ele viu um rato andando com um isqueiro e achou que era um espírito da rua. Slash jurava que viu uma criatura com olhos flamejantes no canto da sala, mas ninguém mais viu. Eu fingi que era o técnico de som. Tava lá com um crachá falso escrito Alfred Goldman, Noise Supervisor. Naquela noite, entre gritos, solos, brigas e uma visita aleatória do Duff vestido de cangaceiro, nasceu o Appetite for Destruction. Era sujo, caótico, perfeito. Eles queriam gravar um disco, criaram um campo de batalha sonoro que até hoje ecoa em cada festival, onde gente suada quebra o pescoço no riff de Paradise City. Foi nesse caos que eles criaram o disco mais perigoso da história. Mas é claro que ninguém me acreditou. Axl só deixou um bilhete preso no espelho. Obrigado pela bagunça, volte quando quiser, ou nunca mais. E o Slash? Bom, ele ainda acha que eu sou uma alucinação do whisky com Red Bull que ele tomou em 87. Chutado pra fora do backstage como se eu fosse um road que tentou roubar a calça do Slash. Mas eu só queria garantir uma coisa, que eles não me apagassem da capa também. Porque sim, no final original do encarte, bem ali, atrás da caveira do Axl, tinha eu, um bode estilizado, um detalhe, uma sombra. Mas eu tava lá, a gravadora surtou, disse que ia dar processo, boicote, maldição. Apagaram, trocaram por uma rosa. E assim nasceu o Appetite for Destruction, um disco que parecia um acidente de trem feito com guitarras. E eu, apagado de novo. Ok, tudo certo agora, eu acho. Axl tava gritando, Slash sangrando, e o disco tava pronto. O caos também compõe. Mas algo ainda não fecha. Algo nessa sequência tá errado. Primeira vez que vi o Kurt, ele nem era o Kurt.
Era só um moleque magro tentando gritar por dentro. Cerveja ruim, gente distraída, e ele ali, rasgando a alma no meio do bar. Eu prestei atenção. Algo naquela dor era familiar, bruto, puro. Tinha um grito que ninguém queria ouvir, mas que eu reconheci de longe. Depois do show, encostei no balcão, perguntei o nome da banda. Ele disse, ainda não sei, talvez Skid Row ou Fugazi 2. Eu ri, ele não. Pois é, outro dia eu conto como a gente chegou no nome de Nirvana. Ele pediu um cigarro, eu dei um baseado. Conversamos por horas sobre bandas, raiva e aquele vazio que mora atrás dos olhos. Ninguém gravou, mas eu lembro. Ele dizia que queria fazer barulho com propósito e não queria virar um palhaço na MTV. Eu bem avisei, então prepara o casco, que eles vão tentar te dominar. Ele riu, pela primeira vez, risada cansada, mas sincera. Foi ali que eu soube que ele ia mudar o rock, ou o rock ia devorar ele. Do nada, boom! Smells Like Teen Spirit estoura. Todo mundo quer um pedaço. E o Kurt se encolhendo mais a cada flash. O que era pra ser liberdade virou prisão. Ele me encontrou no backstage de um show em Nova York e disse: isso aqui não era pra ser assim, bode. Eu queria gritar, não posar pra foto. E eu entendi, porque já vi isso antes, né? Com Janis, Morrison, com o Bohan e agora com ele. Os bastidores viraram um zoológico de gente com microfone e contrato na mão. Ele olhava pra mim e sussurrava: socorro. A fama não é amiga, é uma coleira bonita. O Kurt sentia isso. E quanto mais ele tentava escapar, mais vendiam camiseta com a cara dele. Eu falei com ele, firme: Kurt, fama demais queima o neurônio. Some por uns tempos, vai pra uma cabana, larga o jogo. Ele riu, me abraçou e falou: valeu, bode, mas acho que já passei do ponto. E eu soube ali, ele tava indo, e ninguém ia parar, nem eu. Antes de sair do camarim, ele me deu um bilhete. Tinha um desenho, um anjo sem boca e uma frase: não consigo mais gritar. Eu guardei aquilo, ainda tem até hoje, junto da primeira demo que ele me mostrou em uma fita cassete antiga. Naquela noite, ele tocou como se fosse o último show, e talvez tenha sido. Um dia acordei e tava lá, manchete: fim. As pessoas choraram, fizeram tatuagem, venderam camisa, mas eu só fiquei quieto, porque ele não queria holofote, ele queria paz. Falaram de conspiração, falaram da Courtney, falaram de tudo, menos do que importava. Ele tava cansado de ser produto, de ser profeta, de ser vitrine. E o pior é que agora ele é só mais um quadro na parede. A indústria cria heróis pra depois empurrar no abismo. Kurt foi um gênio, foi símbolo, foi escudo, e quando gritou por ajuda, responderam com gravadora. O rock perdeu um dos seus, e eu perdi mais um amigo. Não é sobre morte, é sobre descaso. O mundo ouviu a voz dele, mas não escutou o que ele queria dizer. E agora, todo mundo canta, mas ninguém ouve. Kurt queimava por dentro, e eu tentei apagar com palavras, mas algumas dores são inflamáveis. Eu vi o reflexo dele em outro rosto. Chester entrou como quem pede desculpa por existir. Camisa larga, caderno na mão, olhos fundos de quem dormia menos do que a ansiedade deixava. O produtor quase nem olhou. Mike perguntou: você quer tentar Points of Authority ou Show Crowley? E o Chester só respondeu: toca qualquer coisa, eu tô pronto. Não tava, mas mesmo assim, ele encarou o microfone como quem encara um tribunal. Na ficha dele, os caras tinham anotado: histórico em bandas regionais, voz promissora, mas inexperiente. O que não dizia é que ele vinha de um inferno. Chester foi abusado quando criança, cresceu com vício ao redor, usou drogas cedo, já tinha tentado tirar a própria vida. E naquele estúdio, ele não cantaria uma música, ele ia gritar por socorro. Eu parei de mastigar o pacote de salgadinho, porque eu sabia, tava prestes a acontecer. E aí, veio o grito. Não foi bonito, não foi limpo. Foi real. Parecia que alguém tinha arrancado os pulmões dele e colocado a dor em estéreo. O técnico tirou o fone com pressa. O baixista perdeu o tempo. O Mike ficou estático. E eu chorei rindo, porque era isso. Era o som que o mundo precisava. O Chester não cantou. Ele berrou com tudo que tinha. E tudo que tinha sido tirado dele. O microfone captou mais que a voz. Captou a alma de um cara que já tinha sido ignorado vezes demais. Ninguém sabia o que dizer. O produtor ficou com a boca aberta. O técnico limpou uma lágrima disfarçada com a manga. E o Mike só soltou: você tem mais dessas? Chester respirou fundo. Tem várias, mas essa era de verdade. Deram: a gente te liga, mas ligaram 2 horas depois.
Naquela tarde decidiram, ele era a voz, não só da banda, mas de uma geração inteira que carregava ansiedade, culpa, depressão, raiva e cansaço. O nome da banda virou Linkin Park, o disco virou Hybrid Theory e o resto virou história. Mas naquela fita de teste não era só música, era a primeira vez que alguém transformava a dor mental em arte mainstream sem pedir desculpas. E eu só pensava, esse vai berrar até o mundo berrar junto. Anos depois, Chester se tornaria ídolo, mas a dor nunca saiu, só trocou de lugar. E o mundo, que o amou cantando o que ele sentia, nunca soube ajudar quando ele parou de cantar. Eu tentei, voltei a ver ele antes do fim, levei uma fita, um bilhete, um pedido mudo. Mas tem coisa que nem bot consegue salvar. Chester era o eco de uma geração que não foi ouvida. Ele gritou e ninguém entendeu o idioma. Eu tentei traduzir, mas minha voz falhou. A dor, viagem em oitavas. Eu tava em Los Angeles, de ressaca e mal dormido, quando eu ouvi barulho de percussão e cheiro de incenso com vinagre. Pensei, rave anarquista. Entrei com um pandeiro, gritei, abaixo o silêncio, e fui ovacionado por uma galera que achou que eu era símbolo da resistência tibetana. Só depois fui descobrir que o evento era um protesto real contra o sistema bancário e que todo mundo ali me levou a sério demais, inclusive um certo vocalista de olhos flamejantes. E lá no meio do caos, ele apareceu. Serj Tankian, camisa preta, megafone e um olhar que parecia ter lido todos os livros proibidos. Ele gritava em 3 idiomas ao mesmo tempo. E eu juro que entendi todos. Me aproximei, entreguei um adesivo, fora o tédio, e ganhei um sorriso e um panfleto. Foi amor à primeira revolta. Do nada, confusão total. Polícia de um lado, estudantes do outro, e eu no meio, segurando um cartaz escrito Sociedade do Barulho já. O policial me viu, apontou o cacetete e gritou o bode primeiro. E eu só pensei, pelo menos notaram minha presença. Serj me viu cercado, subiu num caixote, pegou o megafone e começou a cantar. Os policiais pararam, juro, congelaram como se o tempo tivesse travado. Eu aproveitei, joguei o pandeiro num canto, dei um salto entre 2 cones e entrei num beco. Atrás de mim, gritos, flash, confusão e um megafone ecoando. Nos escondemos num porão que já foi estúdio de doom metal, igreja underground e pizzaria falida. Lá dentro, 3 caras ensaiavam Killing in the Name, como se fossem expulsar os demônios do capitalismo na porrada. Sentei no canto, peguei um tamborim e sem querer nasceu uma letra nova. Pimenta na fuça é hino. Serj se jogou no chão rindo. Disse que eu era o bicho. Eu respondi, sou e tenho chifre. E quando ele parou, ficou sério e disse, você é perigoso, bode. Precisamos de você no palco. Eu só queria uma fatia de pizza fria e um colírio. Mas ali entendi que tava no meio de algo maior. Ou só completamente chapado. No fim da noite, o System sobe no palco, a multidão grita, Serj pega o microfone e me chama. Vem, bode! Os holofotes me acertam na cara. Me senti entre um ritual pagão e um teste de som da Globo. Peguei o microfone, respirei fundo e pensei, será que dá pra berrar bem em drop dó? Foi quando o segurança me pegou pelo rabo e gritou, animal no palco! Era verdade, eu era um animal e tava no palco, certo? Só que, como sempre, meu chapa, fui censurado, igual nos anos 80, quando tentei abrir para o meio com uma flauta doce. Moral da história, nunca subestime um bode com um pandeiro e uma opinião formada. Eu só queria curtir o som e acabei virando manchete policial. O rock ainda não salvou o mundo, mas pelo menos me salvou da monotonia. E o System, esses ainda estão lá, gritando por nós, enquanto eu continuo berrando por dentro. Se tem algo que aprendi é, se for protestar, leva colírio, um advogado e um bom riff de apoio. E claro, nunca use cartaz em letras góticas. Os policiais não têm senso de design. Pera, isso aqui não aconteceu. O show foi cancelado. Eles tinham lançado Toxicity. Mas aí veio 11 de setembro. O protesto não era sobre rebeldia. Era luto disfarçado. Eu lembrei errado. Eu menti. Ou me fizeram esquecer. Seattle sempre choveu demais, mas naquele dia parecia que até o céu tava em overdose. A rua onde ele morava já era esquecida e a porta dele nem trancava mais. Quando entrei, senti o cheiro do fim. Não era morte, nem podridão, era ausência, vácuo,
um mundo desligado. As paredes tinham buracos, o rádio chiava em AM, e no canto, uma fita amassada com nutshell rabiscada a caneta. Lane não se assustou, nem me olhou com surpresa, como se já soubesse que eu ia voltar. Você de novo, bode? Dessa vez é sério, Lane. Eu vim pra te tirar daqui. Ele riu, daquele jeito torto, meio cínico, meio triste, e respondeu: você sempre diz isso, mas ninguém me tira de mim. Eu sabia que ele não ia aceitar ajuda, mas também sabia que às vezes uma música fala o que a gente não consegue. Peguei uma fita, era uma demo, quase ninguém tinha escutado. Ele gravou num estúdio improvisado, quando ainda achava que podia vencer aquilo tudo. Apertei o play, Lane nem olhou, só respirou fundo, fechou os olhos como quem já tinha desistido de abrir. Sabe por que essa música dói? Ele murmurou. Porque ela sou eu, antes de tudo e depois de tudo. Eu quis dizer que ele não tava sozinho, mas como se diz isso pra alguém que já virou silêncio? Na parede, um pôster do Alice in Chains meio rasgado. Na mesa, um bilhete amassado. I fight for peace, I lose to pain. Era ele tentando escrever um final que não doesse tanto. Mas, naquele dia, tudo doía. No fim das contas, eu só fiquei ali, sem planos cósmicos, sem riffs milagrosos, sem piadas, só eu, o Lane, e uma tristeza que cabia no mundo inteiro. Ele levantou, andou até a janela e ficou olhando nada como se esperasse alguém que nunca ia chegar. Você não entende, bode. Eu virei o eco de mim mesmo, só consigo existir dentro dessa música. Ele colocou a mão sobre o toca-fitas e disse: mas ela vai continuar tocando, mesmo quando eu não estiver mais aqui. E voltou a sentar, devagar, como quem já tinha ido embora. Na estante, um diário fechado. Na capa, nutshell. Versão final nunca foi finalizada. A última frase escrita: I can't feel the sun, but I still wait for the dawn. Eu deixei a flauta no chão, fechei a porta e desci as escadas com o barulho dos meus próprios cascos, me lembrando que, às vezes, nem o rock salva tudo. Eu achei que aquela demo nunca saiu, que Nutshell era só um sussurro que a gente dividiu. Mas tava lá, ela foi lançada, eu que esqueci. Então é isso, não sobrou mais nenhuma nota. Não, tá tudo errado. Eu tô confuso. Por que eu não lembro disso? Eu preciso corrigir isso. Eu vou começar de novo. Eu vou contar como eu criei o rock.